Ok. Vai começar. Thiago Carvalho, queria entender de ti o que tu pensou com a escalação inicial que teve que ser corrigida ali no intervalo, que o time entrou sem meio campos e foi uma correção que teve que fazer no intervalo. E aí o time, depois que tu mexeu, melhorou muito pro segundo tempo. O que tu pensou e daí o que tu pensou na volta do intervalo que fez as mexidas? Na verdade, a gente só mudou os atletas da posição, o jeito de jogar era o mesmo. A ideia, né, da quantidade do time que fez o primeiro tempo contra o Ercílio, que foi muito bem, né, dentro de algumas situações. Teve a situação do Rei tinha entrado o Santiago. Santiago não estava bem nos 2 dias, né, não treinou o último treino, acabou passando mal, então a gente fez a escolha do Rei iniciar por causa desse sentido. Mas a ideia era dar sequência, né, para um time que tinha feito coisas boas dentro da minha opinião. Igual o segundo tempo, eu, na verdade, só troquei as posições, né, o Yuri Léo e o Santiago Reit. Não mudei nada taticamente, mas, né, deu alguns ajustes dentro do que a gente acreditava da parte ofensiva que deveria acontecer, e os cuidados novamente da parte defensiva, somente do que a gente sofreu, né, nesses 2 últimos jogos, que é o cruzamento. A gente tá levando um gol de cruzamento, algo que está desequilibrando principalmente os jogos, né, contra a gente, e algo que a gente precisa corrigir. Thiago, o Figueirense foi desligado no primeiro tempo, tanto que acabou sofrendo os 2 primeiros gols ainda na primeira etapa, e no segundo isso mudou, com você fazendo 2 alterações no intervalo, botando o Lamaia e também botando o Gabriel Santiago, e além disso, no segundo tempo você só fez mais uma alteração, botando o Nicolas Rodrigo. Por que você optou por fazer só 3 substituições hoje? Olha, né, precisando ganhar o jogo, acredito que tinha poucos atletas que eu tiraria, porque estavam bem. O João era um atleta que estava cansado, mas era um atleta que mais, né, tentava situações ali pra gente. Coloquei o Nicolas no segundo tempo, que é um atleta de confronto, né? A gente inventou o Criciúma com a linha de 6 em alguns momentos, então eu precisava criar confronto. Eu tinha o Léo, que tem essa característica de um lado, a gente criou o Nicolas do outro para tentar fazer isso. Eu estava com 2 centroavantes de área, não poderia tirar, porque se eu tenho confronto eu preciso de alguém para fazer gol. Então essa foi a ideia do segundo tempo, de recuar, né? Quando a gente recua um pouco o João para colocar mais qualidade na construção, e ter o Nicolas lá. Então, não via nada assim a ponto de fazer, né, para poder mudar, né, porque acho que estava encaixado dentro da ideia que a gente tinha, e a gente conseguiu fazer, né, os gols. Mas de fato, nós fez um jogo agressivo, tinha momentos que a gente sabia que ia correr risco, porque o Criciúma ia contra-atacar, e um dos gols foi dessa maneira, e essas coisas fazem parte do jogo. Então, acho que o segundo tempo a gente fez bem dentro da ideia que a gente avaliou ali, conseguiu construir os gols. Mas de fato a gente está pecando muito né, nos cruzamentos, nessa situação de confronto na área, coisa que, mais uma vez, acho que está sendo algo diferencial para a gente não ganhar os jogos. Thiago, o Figueirense sofreu bastante no primeiro tempo com o Marcelo Hermes, né, caindo pela esquerda, bastante ofensivo. No segundo tempo isso foi de certa maneira resolvido. Como é que foi a tua conversa no intervalo com os atletas e também com o Léo Maia, que entrou na lateral direita, para ajudar um pouco na solução desse problema? Na verdade, aconteceu no começo do jogo. Acho que antes a gente até levar o primeiro, depois o segundo, que eu acho que aí depois do segundo, né, as coisas talvez desandou um pouquinho, os jogadores começaram a ficar bem nervosos. Acho que a gente estava fazendo uma boa partida até levar o gol, né, desse cruzamento. É um cruzamento ali de longe, né? Quando a gente fala em cruzamento, quando você recebe um cruzamento de frente, tinha 3 atletas nossos contra 3 na área, então você tem que conseguir combater isso. Havia uma dúvida porque não tinha nenhum ponto de referência, os jogadores deles rodavam por dentro ali, e aí criava uma dúvida entre João e Yuri, e criou em alguns momentos a situação do Hermes ficar sozinho. Ali no final do primeiro tempo a gente já tinha ajustado, já não estava indo mais. No segundo tempo acho que a gente fez muito bem isso, e até muito porque o Criciúma não saía, a gente não deixava ele sair. Então naturalmente não aconteceu essa dúvida. Mas foi uma situação que aconteceu, né, no começo do jogo, de não ter nenhum jogador de referência lá, e o Hermes sempre ficar no meio do caminho, podendo ali talvez criar dúvida entre o João e o Yuri, e aconteceu bastante no começo. Então a gente tentou passar informação, né, de poder acompanhar o cara por dentro, ou o João acompanhar por fora. Igual eu falei, no meio tempo já tinha corrigido, no segundo tempo a gente não teve dificuldade nisso. Boa noite, Thiago. A defesa do Figueirense acabou sofrendo aquele gol contra o Ercílio Luz. Era difícil fazer uma avaliação assim decisiva sobre qual foi o erro em específico, mas no jogo de hoje a gente já consegue ver alguns padrões que o Figueirense tem enfrentado dificuldade. Você falou aí dos cruzamentos, mas o que me parece em alguns momentos é que a defesa do Figueirense vai com muito volume para marcação nas laterais.
dentro da área fica um vazio, muitas vezes espaços. Eu queria saber se você também percebe isso no elenco e o que tem que ser feito para evitar pelo menos esse tipo de prejuízo no time. A ideia, eu falo minha, né, do que eu entendo ali, do que eu desejo, é que a gente elimine o cruzamento. Então, dentro da parte de estratégia e tática, a gente sempre tenta fazer isso. Então, aconteceu, principalmente do Ercílio, algumas dúvidas sobre isso. E, naturalmente, talvez o primeiro gol do Criciúma foi um cruzamento bem de longe, que você consegue combater muito bem quando você está de frente, né? Não deveria levar o gol. Tem méritos do atleta também, do Hermes, de fazer um cruzamento de qualidade. Mas a ideia é que a gente precisa ganhar confronto dentro da área. Se você olhar todos os gols, a gente tinha a questão de numérica de igualdade. Não é que estava 2 contra 1 ou 3 contra... Agora, a gente precisa entender que dentro da área, né, dentro do que eu acredito, a gente precisa marcar jogador. E às vezes marcando bola, se dá um passinho para trás, é onde que o cara entra, né, e cria dúvida. E é isso que está acontecendo. Então é algo que tem que ser treinado sim, é algo que a gente sofreu nesses 2 jogos e fez a gente perder, na minha opinião. Então, tinha falado para vocês, tem erros que precisam acontecer para ajustar. Isso foi ajustado e foi mostrado, mas de fato aconteceu novamente. E a gente precisa resolver o problema e se resolve treinando, né, e fazendo isso ser melhor. Boa noite, Thiago. O Figueirense, ele apresentou hoje, quando conseguiu apresentar um pouco no segundo tempo, um pouco mais de qualidade no passe, e se forçasse um pouquinho mais, chegaria até no empate, quem sabe, na vitória. Me chamou a atenção na última partida que quando o Camilo entrou, ele recebeu a faixa de capitão, ele veste a camisa 10, a eterna camisa 10 que foi do Fernandes. Eu queria entender por que o Camilo não é titular nesse time. Quando a gente percebe que o Figueirense tocou a bola mais, acertou mais os passes, começou a corrigir aqueles problemas de bola queimando no pé, uma qualidade até deficitária do começo da partida, até no segundo tempo, no começo ali, depois que corrigiram isso, por que o Camilo não é titular? Essa é a opção, né? Eu acredito que no momento... dentro do que eu tenho, o Marlison e o Kaique me entrega tanto esse jogo de apoio, não são, né, a mesma característica do Camilo, óbvio, mas um jogo mais agressivo para marcar pressão. Eu jogo com 2 meias de ponta, jogando por dentro. Naturalmente faz esse papel o João e o Santiago, hoje começou o Reis, que são atletas para mim que estão fazendo muito bem esse trabalho. Óbvio que eu posso entrar, eu já falei mais uma vez, com o Camilo e um centroavante, isso tudo pode acontecer, mas dentro da minha avaliação, esses 2 atletas me respondem melhor no momento, principalmente essa agressividade, tá? De poder marcar pressão, de poder ser um time agressivo. E acho que eles estão fazendo muito bem isso. E aí são escolhas, né, do que você tem. O Camilo era uma ideia de ter colocado no jogo no final, eu fiquei segurando, porque o João estava muito bem, era um atleta que eu queria colocar o Camilo aí para me dar mais qualidade de bola. Mas como o João estava muito bem no jogo, eu insisti e arrisquei deixar ele até o final. Enfim, então assim, essa situação, essa é a convicção no momento, mas o Camilo, eu já falei da importância dele e, né, a gente espera muito dele também, em algum momento vai estar sendo titular, vai estar entrando sempre, porque é um atleta de referência. Boa noite, Thiago. Ainda nas perguntas dos colegas, né, sobre essa talvez indecisão da função ali do 10 mais centralizado, do meia mais ofensivo armador. Hoje tu escolheu, né, o João Lucas tem jogado mais aberto e aí depois, no decorrer do jogo, né, tu acabou centralizando ele mais. Tem alguma... a gente pode ver o João Lucas não como um ponta direita em algum futuro próximo e mais como um centralizado, um meia centralizado, já que tem essa dúvida, né? Porque foi Santiago 2 vezes, foi o Reift hoje. A gente pode ver o João Lucas também começando centralizado? Na verdade, o Santiago e o Reift estavam de ponta também esses 2 jogos, né? Eles não estavam centralizados, estavam com 2 centroavantes. Mas, de fato, o João sempre jogou de meia, tá? Eu tô colocando ele para ponta, então ele é um atleta que consegue jogar de meia, sim. Eu acredito que ele pode jogar. Mas, como eu falei, eu tô tentando equilibrar isso, né, do que eu tenho. Eu preciso que alguns jogadores respondam na posição para que eu possa pôr outros em outras também. E o João, para mim, talvez ser o principal jogador nosso daquela função ali. E por isso a continuidade. Mas, de fato, isso pode acontecer em algum momento, porque o atleta é de origem, né, nessa posição e faz muito bem também.
Thiago, eu queria insistir um pouquinho nas perguntas das substituições e entender um pouquinho melhor por que tu insistiu principalmente com o Marlisson, que é um atleta que chegou a receber umas vaias da torcida e não chegou a talvez tentar algo diferente com o Gabriel Moraes, tentar novamente o Lucas Mineiro ou o próprio Camilo, botando ao invés de um centroavante um 10, porque o Marlisson chegou em alguns momentos fazer essa função recuando, saindo da área. Olha, eu particularmente gostei do jogo do Marlisson, acho que ele vem fazendo o papel que eu espero, um atleta que dá continuidade no jogo, protege, está se esforçando demais, marcando pressão. Eu particularmente gosto do atleta e acho que ele está fazendo muito bem. Igual eu falei, dentro da estratégia do segundo tempo, a gente criou situações de fazer confronto nas pontas. Eu estou enfrentando uma linha de 6 e preciso ter preenchimento de área. Se eu ponho o Camilo, talvez, João, Santiago, ninguém entra na área. São jogadores que eu tenho que ficar estimulando a entrar na área. E aí já não faz sentido dentro de uma estratégia fazer isso. Então, por isso a escolha dele continuar. Óbvio que talvez o Gabriel era uma opção, né? Um atleta que é da posição. Mas eu tava tudo muito quente ali, eu achei melhor continuar com os dois aí, ele e o Kaique. Thiago, é semana de clássico, é impossível não falar do clássico, e em 3 partidas disputadas, o Figueirense conquistou apenas 2 pontos e hoje tem a defesa mais vazada do Campeonato Catarinense. Como corrigir, como chega o pensamento do Figueirense pro clássico, como corrigir o mental e como fazer para buscar essa primeira vitória contra o seu maior rival no mando de campo deles? O pensamento não muda, a gente precisa gerar resultado, né, dentro dos jogos, isso é um fato. Isso aí precisa acontecer, a gente faz parte do esporte, não adianta a gente fazer muitas coisas boas e a vitória não vir, então tem que acontecer. E nada melhor que um clássico para poder mudar essa situação. Então é isso que eu espero, que a gente consiga fazer o grande jogo e vencer, que é o mais importante no momento para a gente ter a confiança necessária para continuar trabalhando bem. Thiago, na saída de campo ali, os atletas até destacaram a maneira como você gosta de jogar, de sair tocando, de ter essa bola trabalhada por baixo. Pensando para esse próximo jogo, um clássico, um jogo difícil, fora de casa, tu pensa em talvez mudar teu estilo de jogo, adaptar ou talvez se manter fiel a essa tua estratégia? Não muda não, é algo que eu acredito, algo que vai continuar acontecendo e a ideia é que isso melhore a cada jogo. Eu acho que isso está acontecendo, né, de fato, quem consegue acompanhar e entender. Agora, como eu falei, precisa gerar resultado isso, não adianta melhorar e a gente não ganhar os jogos. Então, eu acho que é necessário. Óbvio que cada jogo tem a sua estratégia, né? Por mais que a gente tenha a ideia de jogo, de construir, de poder ficar com a bola, cada jogo tem o seu caminho de fazer isso. Vai ter jogo que um time vai nos marcar a pressão, não vai deixar a gente fazer, a gente precisa atacar outro lugar, né? E jogar um jogo da maneira diferente. Mas a ideia que eu gosto é isso, eu acho que a gente vem fazendo, a gente conseguiu empurrar o Criciúma em vários momentos, não foi só porque o Criciúma quis, o Criciúma não queria, não conseguia sair, e a gente conseguiu ficar, mas preciso que isso faça ter mais volume de chance, não só ficar com a bola, então a gente precisa criar mais coisas para que isso seja bom, sabe? E aí é um processo da construção de jogo, né, do que a gente precisa fazer. Mas igual eu falei, de fato a gente precisa gerar resultado rápido, né? Nunca tem tempo necessário, mas eu acredito muito que a gente está fazendo coisas boas, né, dentro do tempo e dentro de tudo, mas se a gente não gerar resultado, ninguém consegue ver isso. Então isso aí é a busca agora no momento, de ganhar jogos para que a gente tenha confiança e continue fazendo bem. Thiago, a gente queria ouvir também sobre a questão da substituição, a entrada do Léo Maia, porque ele começou contigo lá contra o Joinville, depois você optou pelo Yuri. Na saída do Yuri, ele que pediu para sair, foi sua escolha, e também sobre liderança. Hoje o Rodrigo é o capitão. Ele é o atleta hoje que pode entregar essa função que é tão importante? Vai ser uma espécie de rodízio? Você pensa em outros nomes? Como é que vai ser a faixa de capitão para o Figueirense nessa temporada? Na verdade, sobre Léo e Yuri, eu sei que o torcedor às vezes começa a pegar pé de um atleta ou de outro. E meu papel é proteger eles. Eu preciso proteger e fazer os atletas ter tranquilidade para poder jogar. Então, aqui dentro da construção de tudo, eu vou fazer de tudo para que eles tenham confiança e façam o jogo, né, e represente bem. Óbvio, vai ter jogadores que vai ter momentos que não vão estar bem, vão oscilar, vão errar mais de um jogo e outro. Talvez isso, né, prejudique a gente, né, dentro da partida. Então a continuidade do Yuri, porque desde a avaliação nossa tinha uma dúvida do Léo e do Yuri, porque os dois vinham treinando muito bem. Eu já tinha programado, igual eu falei para vocês, algumas mudanças nos jogos, independente do rendimento. Então o Léo foi bem em algumas situações no primeiro jogo, o Yuri foi bem um pouquinho, depois teve algumas falhas no segundo também. Então a sequência de jogo foi para o mesmo time, né, mudando o ritmo pela situação do Santiago.
Então a continuidade era por causa disso. Então o Yuri não pediu para sair, já foi uma opção, porque eu queria um atleta mais agudo e o Léo faz isso, né? Tem mais drible que o Yuri. A gente necessitava, porque estava enfrentando uma linha de 6 que só tocando uma bola você não consegue entrar, você precisa ter confronto, e o Léo em alguns momentos fez isso bem. Sobre o Rodrigo realmente característica dele de ser capitão, porque é um atleta bem ativo, bem participativo nisso, então ele tem um perfil de capitão sim. Se ele em alguns momentos errou algumas coisas, isso não tem nada a ver de ser capitão, não. Capitão é o cara que representa ali dentro do que eu quero, dos comportamentos, dos valores, e ele faz isso muito bem dentro do que eu acredito. Thiago, no final da partida ali teve uma mistura de vaia, mistura de aplauso, mas num quesito a torcida foi unânime. Eles pedem ganhar o clássico, é obrigação. Como é que essa mensagem chega para ti e chega para o vestiário? O torcedor não precisa falar, não. Isso é algo que é o sentimento nosso, né? A gente precisa ganhar jogos. Então o sentimento já é esse. A gente necessita, e eu sei a diferença que um clássico faz, né? A mudança de mentalidade quando você vence ele. Então a gente vai ter uma oportunidade sábado já de poder mudar a chave, né? De poder vencer e ganhar a confiança necessária. Então precisamos descansar, recuperar o máximo possível, estudar muito bem o Avaí dentro, né? Ter a melhor estratégia, tomar as melhores escolhas para que a gente possa ganhar esse jogo e pegar a confiança necessária. Thiago, nas outras respostas tu falava do João Lucas ser um dos principais nomes do Figueirense nesse início de campeonato, mas tem outro que o torcedor também está comentando bastante, está tendo bastante destaque nessas últimas partidas, que é o Johnny Douglas, né, remanescente da temporada passada, com algumas características diferentes, né, para esse ano, nessa novo Figueirense. Como é que foi a conversa com ele para ele chegar um pouco mais, arriscar um pouco mais também? Hoje ele acabou fazendo um grande gol, no jogo passado fez o gol do Figueirense também. Como é que foi a tua conversa com ele para tentar trazer ele mais para perto do gol, onde normalmente na carreira dele ele não marca tantos gols? Agora que em 3 jogos já está com 2 gols marcados e é o artilheiro do Figueirense na temporada. O Johnny é uma surpresa bem agradável, porque é um atleta que talvez seja o atleta que mais evoluiu desde a nossa chegada, por um simples fato de posicionamento ali dentro da área que ele joga, né? De ser volante. Então, para mim, ele tinha algumas dificuldades de posicionamento de corpo, de domínio, e talvez seja o atleta que deu uma resposta muito rápido, e naturalmente eu acho que o jogo dele potencializou muito, né? Então, isso é algo bacana. Além de jogar mais, para mim, ele consegue já construir muito mais do que fazia. Ele tá marcando, tá correndo, muito inteligente. Então, né, a conversa que eu tive com ele, igual eu tenho todas, de poder melhorar eles individualmente, é algo que eu acredito demais. Mas realmente o Johnny ele vem respondendo muito rápido, né? Que é fora um pouquinho do normal. Então é um atleta talvez com inteligência muito boa de jogo, e fico feliz de poder estar jogando bem.